existem dois recursos aí que nós usamos no Excel: as fórmulas e as funções, tá bom? O que é uma fórmula? É quando nós usamos algum operador aritmético para criar algum cálculo, né? Isso é uma fórmula. O que é uma função? Uma função, pessoal, é algum recurso, tá? Alguma funcionalidade nativa do Excel, ou seja, própria do Excel, e que serve para não só fazer uma conta, mas para trabalhar algum dado, tá? Então, é diferente a terminologia, tá bom? No entanto, tanto as fórmulas como as funções permitem a nós otimizar ou trazer mais recursos de cálculos e de apresentação de dados, tá? Para a nossa planilha. Então, tanto a fórmula quanto a função é que dá aí a grande vantagem de você usar o Excel se comparado a você usar uma tabela qualquer no Word, tá bom? Como eu disse, embora haja essa confusão, fórmula é diferente de função, tá? Porque uma fórmula, ela é uma expressão matemática que realiza determinado cálculo. É igual na matemática mesmo, né? Uma fórmula matemática, uma expressão matemática, tá bom? Ela sempre trabalha com operadores operandos e retorna um valor. A função é o que? É como se fosse também uma fórmula, só que ela é pré-definida pelo Excel. Ou seja, você não vai montá-la com operadores. Você vai usar o nome dela e informar os dados dentro dela. Quando você monta uma fórmula, você precisa dizer quais os números, né, ou células, e quais são os operadores, né, os símbolos matemáticos envolvidos no cálculo que você quer. A fórmula não, tá? A fórmula você não precisa dizer os operadores, já são embutidos na própria função, tá bom? Ambos retornam valor. O que isso quer dizer? Quer dizer que sempre que você vai fazer uma expressão, uma fórmula, uma função, vai ter um resultado como resposta, tá bom? Então vejam aqui o que é uma fórmula. Você sempre vai entrar no Excel com uma fórmula ou com uma função usando o símbolo de igual, né? O sinal indicativo de cálculo, o sinal de igual. Você vai usar ainda os operadores e operandos. Então, veja, os operandos são os números envolvidos, né? 25 e 52, ou as células. O operador é o símbolo matemático que você usa para montar aquele cálculo. Então, se eu quero uma soma, eu vou usar o operador matemático da soma, que é o sinal de mais. Quando você usa uma função, olha a diferença. Você também digita primeiro o sinal de igual, tá bom? Indicando que vai ser feito um cálculo. E aí você chama a função, né, que nós chamamos de chamar a função, né? Você digita o nome da função. E aí, dentro dos parênteses após o nome, você digita os argumentos. Ou seja, os valores que você vai colocar dentro da função e que ela vai usar para fazer o cálculo. Tá? Então vejam a diferença. Na fórmula em cima, eu usei os números e coloquei um sinal de mais, né, dizendo que é uma adição. Na função soma, eu simplesmente chamei, digitei o nome dela e coloquei os números que eu quero usar. Notem que eu não coloquei um sinal de mais entre o 25 e o 52. Por quê? Porque está embutido. A função soma os números que estão dentro dela. Eu não preciso digitar um sinal de mais para dizer que vai somar, tá bom? Tá embutido na função. Seja uma fórmula, seja uma função, sempre ela vai ser digitada na célula onde o resultado vai aparecer. Parece bobagem, mas às vezes as pessoas esquecem disso. Se você quer que o resultado de uma conta apareça na célula B3, você tem que digitar a função ou a fórmula na B3, tá bom? Toda função, perdão, toda função ou toda fórmula sempre retorna um resultado. Pode ser esse resultado um texto, um número ou um valor verdadeiro ou falso. Então nós vamos ver que
algumas funções apresentam para a gente, depois que você usa ela e digita os valores, falso ou verdadeiro, tá bom? Textos ou números. Hoje nós vamos ver só as funções que trabalham com números. E como eu já disse, sempre inicia com sinal de igual. Então veja essa imagem aqui no slide, olha. Eu tenho ali na célula B2 igual 2 mais 3. E na célula C2 eu tenho 2 mais 3. Qual que é a diferença? Em B2 eu tenho uma fórmula, né? Se eu der um Enter ali, vai aparecer 5. Já na célula C2 não vai aparecer nada, vai ficar 2 mais 3. Embora tenha digitado os mesmos números, em B2 eu usei o sinal de igual. Tá? Isso faz com que o Excel calcule o que está após o sinal de igual. Na célula C2 não. Ele simplesmente entendeu que isso aqui é um texto qualquer que eu digitei. Tá? Então, nunca esquecer do igual aí quando for fazer cálculos. Bom, uma vez definido isso, quais são os operadores? Quais são os símbolos matemáticos que nós usamos no Excel? Então, nós usamos o sinal de mais para somar, menos para subtrair, a multiplicação nós usamos o asterisco, a divisão, a barra invertida, né? A barra inversa, a porcentagem e a igualdade, ou seja, o sinal de igual indicando igualdade entre números, tá? Então, você vai digitar o sinal de igual, 2 igual a 3, por exemplo, tá bom? E ainda existem alguns operadores para condição, ou seja, alguns sinais que nós usamos para comparar valores. Então, são aqueles parecidos da matemática também. Maior que, menor que, né? Aqui o diferente, tá bom? Maior ou igual, menor ou igual, e o concatenar, que nós vamos usar muito nas próximas aulas, tá bom? O concatenar serve para juntar textos, tá bom? Sempre que você vê esse E aqui, significa que ele está juntando textos ou juntando valores. Nós usamos ele para unir células. Então vejam só aqui nos exemplos embaixo. Esse exemplo verde, eu tenho igual 2 mais 3, que vai dar 5. No de baixo, eu tenho igual 20 menos 3, que vai aparecer, se você digitar isso aqui no Excel e dar um Enter, vai aparecer falso. Por quê? Porque é uma comparação. 20 menor do que 3 é falso, tá? Então vai aparecer lá na célula falso. E esse roxo? C4 menos B2. Qual o valor que vai aparecer? Depende. Depende do quanto você tem em C4, depende do quanto que está em B2, tá bom? E o mesmo vale para esse azul, olha. A1 e E1. O que você vai estar fazendo aqui? Você está juntando o valor da célula A1 com o valor da célula E1. Notem que não é somar, é unir, é juntar, é apresentar os dois valores em uma única célula. É diferente 2 mais 3 de 2 e 3, tá bom? Importante vocês entenderem isso. 2 mais 3 não é a mesma coisa que 2 e 3, tá? Quando você usa esse E de concatenação, você está usando os mesmos valores. Então, aqui é como se tivesse um 2 e um 3. Ficaria 2 e 3, tá bom? O mais não, você está somando um com o outro. Então, é diferente o mais do E, do concatenar, tá bem? Bom, como toda fórmula, ou como toda expressão matemática, existe a ordem de precedência. Então, quanto que daria essa conta aqui? 25 mais 5, 30, que divide por 5 daria 6. Não é isso? Na verdade, não. Essa conta resulta em 26. Por quê? Se você analisar a ordem de precedência de valores na matemática, você vai ver que primeiro são executados o quê? A multiplicação e a divisão. Então, essa conta jamais daria 6. O resultado dela é 26. Por quê? 5 dividido por 5, 1. Com mais 25, 26. Para essa conta dar 6, nós teríamos que usar o parênteses. Aí sim, olha, 25 mais 5, 30, que divide por 5, 6. Tá? Então, turma, a ordem de precedência é da mesma da matemática, tá bom? Se você quer que uma determinada parte da sua conta
da sua expressão seja resolvida primeiro, use parênteses naquela parte. Tá bom? Então vejam que aqui eu quis que primeiro o Excel somasse 25 com 5. Tá bom? Para só depois dividir por 5. Então, a parte que eu quero que ele resolva primeiro, eu uso parênteses. Tá bom? E aí a mesma coisa, a ordem de precedência. Primeiro ele vai fazer os operadores de referência, que é o quê? Buscar as células. Né? Se você usa A2, dois pontos, B2, você está pegando as células de A2 a B2. Então, primeiro ele vai resolver esses operadores, ou seja, primeiro ele vai tentar, ele vai buscar as células que você está usando. Depois vem o de negação, ou seja, -1, né? Inverter o valor de uma célula. Depois ele faz primeiro a porcentagem, as potências, exponenciação, faz a multiplicação e a divisão. Por último, ele faz a soma e a subtração, tá bom? Depois ele faz a concatenação, tá joia? E ainda a comparação. Então essa é a ordem que o Excel faz, do primeiro para o último, tá bom? Se você tiver numa única expressão todos esses símbolos sem usar parênteses, é nessa ordem que o Excel vai resolver essa expressão. Então vejam aqui nesse outro slide, essa conta, olha, 5 mais 10 vezes 2 mais 5 menos 20 dividido por 20. Se você digitar isso no Excel, qual é a ordem que ele vai fazer? É a mesma ordem na matemática, tá, gente? 5 mais 10. Ele vai resolver primeiro os parênteses, olha. 2 mais 5, que dá 7. E depois ele faz menos, e aqui ele vai resolver automaticamente, olha. Embora tenha esses parênteses fora, ele vai resolver o de dentro primeiro, ó. 20 por 20, vai dar 1. Depois, ele vem resolvendo os parênteses que sobraram, ó. 10 vezes 7 menos 1. O que ele vai fazer primeiro? 10 vezes 7, que vai dar 70 menos 1, tá vendo? O menos 1 foi conservado aqui, porque primeiro ele faz a multiplicação. E aí nós temos 5 com mais 69. Por quê? O 70 menos 1 está dentro dos parênteses. Tá bom? Então primeiro eu tenho que resolver ele. E daria 69 com mais 5 que está de fora. 74. Tá bom? Então esse é só um exemplo simples para vocês verem como funciona essa questão de expressões. Tá bom? E aí, seguindo essa regra dos parênteses, você pode usar função dentro de função, fórmula dentro de fórmula. Olha aqui um exemplo. Eu tenho o seguinte cálculo, olha, 35 menos o quê? A soma de 25 e 5. O que seria executado primeiro aqui, pessoal? Seria executado esse valor que está em verde, olha, soma de 25 e 5. Por quê? Porque além de ser uma fórmula, ele está entre parênteses, ó. Parênteses azul, indicando que primeiro ele tem que resolver isso daqui. Então, soma de 25 e 5 vai dar 30. 35 menos 30 resulta em 5. Tá bom? Bom, então nós vimos aqui, esse exemplo aqui do slide é uma expressão, é uma fórmula. E as funções que eu falei? O que são as funções? Quais são as funções que o Excel já possui e que eu não preciso ficar preocupando com os símbolos, com os operadores? É só eu digitar o que eu quero dentro dela. A função soma é 1, tá? Então você digita igual, soma, e dentro dos parênteses os números ou as células que você quer. A função multi é a mesma coisa, tá bom? É só você digitar dentro dela os valores, ela multiplica. A mesma coisa para média. Potência, você digita um número, ponto e vírgula, outro número, tá? Então, primeiro elevado ao segundo. E raiz de um número, né? Retorna a raiz quadrada de um número. Tudo isso daqui está lá no nosso guia, tá bom? Outras fórmulas, 45 por 9, tá bom? 1 mais 1 mais o valor de F5 menos 0. Então, essa expressão aqui é válida, tá bom? Eu tenho 1 mais 1, 2, mais o valor de F5, pode ser qualquer valor, menos 0. Tenho ainda B3 mais B5 dividido por C6. Então, olha, o valor de B5 vai ser dividido pelo valor de C6, da célula C6, e isso daqui vai ser somado ao valor de B3. E essa última aqui também é uma expressão, uma fórmula, tá bom? Olha só,
Olha o sinal de igual indicando que é uma fórmula. Eu tenho a escrita da frase olá, turma. Então, se você digitar isso aqui no Excel, olha, vai aparecer na célula olá, turma. Mas tem uma diferença entre você simplesmente digitar na célula ou usar uma fórmula para digitar esse texto, tá? Quando a gente trabalhar com textos, vocês vão ver qual que é o propósito de você digitar um texto usando uma fórmula, tá bom? Bom, vamos lá para abrir uma planilha nova e nós vamos ver isso mais na prática, tá bom? Então veja, eu tenho aqui uma planilha simples, tá bom? Bom, e aí eu tenho o seguinte, olha, eu tenho algumas células já prontas, tá? Que eu vou mostrar para vocês alguns valores. Como eu disse, vamos sempre trabalhar com um tipo de dado por célula, por coluna. Então aqui eu tenho o nome do item, né? A, B, C, D e E, e o valor de cada item. Primeiro, eu quero calcular a soma desses itens aqui. Bom, acho que a maioria de vocês já conhece, mas para calcular a soma de células, o que a gente faz? Igual, porque é um cálculo. E aí são várias opções. Você pode ir clicando na célula, digitando o sinal de mais. Olha lá, 1000. Ou então, o que você faz? Você é mais prático? Igual, uso a função soma. Eu digito a palavra soma, abro parênteses e digito dentro os valores, que é o quê? P4, ponto e vírgula, A4, não, perdão, B2, B3, né? E por aí vai. Ou então você vem e seleciona os valores. O bom de você usar funções é isso, tá? Uma vez que você digitou o nome da função corretamente, nesse caso, soma. Abre parênteses, você pode vir selecionando as células que você quer. Olha. Dá um Enter e ele faz a soma automática, tá bom? Ou ainda, você vem aqui do seu lado direito da planilha, perto do botão classificar, tem esse símbolo aqui do sigma. Olha. É um recurso de autossoma, né? Ele insere algumas funções automáticas. Então você clica aqui, olha, ele já monta a função soma com os valores mais próximos à célula onde vai aparecer a soma, tá bom? Então, veja, eu clico na célula que vai aparecer a soma, clico no autossoma e ele monta, tá? O que foi que eu falei sobre o valor? Olha, vocês veem aqui em B7 o valor 1000, mas na verdade existe uma fórmula por trás dele. Como que você vê a fórmula? Ou você avalia aqui na barra de fórmulas, você vê, lá, você vê o que está escrito, ou quando clica na célula, você aperta F2 para editar, e aí você vê a função lá que você utilizou, tá bem? Bom, e as outras funções que eu coloquei ali? Eu quero saber a porcentagem do total. O que é isso? Eu quero saber o seguinte, esse produto A custa R$150. Quanto que R$150 representa de 1000? Quanto que 50 representa de 1000? 500, 200 e 100. Como que eu faço isso, gente? Uma dica, olha. Sempre que você vai calcular o percentual de um valor em relação ao outro, você pega o valor mais baixo, que nesse caso é B2, né? Esse valor, e divide pelo total. Bom, P2 dividido por B7. Olha lá, 15%. Lógico que eu já formatei isso aqui para aparecer como porcentagem, né? Se você não tiver formatado, olha, vai aparecer assim. Aí você vem e manda exibir como porcentagem. Feito isso, eu posso fazer isso para as outras células, olha. 50 por 1000. Tá lá, 5%. Ah, vamos copiar e colar? Vamos, ó. Copia a fórmula, cola aqui. Ou então você usa o recurso de arrastar e soltar, né? Traz o seu cursor para ele virar um mais, clica aí, arrasta. E apareceu a mensagem de divisão por zero. O que isso significa?
Sempre que vocês verem essa mensagem, significa que o Excel está fazendo uma conta envolvendo uma divisão por zero. Não existe divisão por zero. Vamos ver o que está acontecendo? Ele está dividindo B4 por B8. Aqui, B5 por B9. E não é, deveria dividir por B7, é o valor total. O que está dando errado? Está dando errado, pessoal, que é o seguinte. Quando você tem uma fórmula, né, e você copia ela arrastando, o Excel vai mudar as células que estão compondo essa fórmula de acordo com para onde você copiou. Vejam só. B2 dividido por B7. Na verdade, ele está fazendo o seguinte, olha, a célula que vai aparecer o resultado é qual? É C2. A conta envolve uma célula à esquerda, dividido por 1, 2, 3, 4, 5 células abaixo, tá vendo? Quando você arrasta, ele vai manter a mesma lógica, olha. A célula esquerda dividido por 5 células abaixo. A célula esquerda dividido por 5 células abaixo. A isso nós chamamos de referência relativa, porque é em relação aonde a célula está. Tá vendo? Onde a fórmula está. A fórmula não está aqui, ela é relativa, porque é esquerda, 5 abaixo, em relação aonde você colou a fórmula. Para que isso não aconteça, nós usamos o conceito de referência absoluta. O que é isso? É você montar uma fórmula e fazer com que uma das células seja absoluta, ou seja, não mude. Não mude, seja para onde quer que você copie essa fórmula. Como que eu faço isso? Olha, qual célula aqui, turma, que não pode mudar? É a B7, olha. Porque B7 é o total. Esse aqui vai ser dividido por todas as outras. Então, você clica, né? Você está montando a fórmula B2 dividido por B7. Quando você digita B7, você aperta a tecla F4. Ou digita esse símbolo de cifrão aqui antes do B e antes do 7. O que isso faz? Esse recurso trava a célula, ou seja, faz com que ela fique absoluta, faz com que ela não mude, tá bom? Quando você dá um Enter e você arrasta, olha o que acontece. Agora deu certo, ó. Vejam só. B3 por B7, olha. B4 por B7. Por quê? Eu usei o conceito de célula absoluta, de referência absoluta, ou seja, B2 pode mudar, mas B7 não. Então, quando eu copiar a fórmula para baixo, o que ele vai fazer? A célula esquerda que divide essa B7. B7 não vai mudar, ó. Tanto que se eu pegar essa fórmula aqui, copiar e colar em qualquer outra planilha, qualquer outro canto da planilha, o que ele vai fazer? A célula à esquerda de onde eu colei, dividido por B7. Olha só. A célula à esquerda dividido por B7. Porque a célula B7 está travada, ou seja, estou usando uma referência absoluta. Tá bom? Então vejam, calculei aqui os percentuais. Olha. Então, esse valor representa 10%, esse 20%, 50%, 5% e 15%. Se eu mudar os valores, lógico que o percentual muda, tanto no total quanto em relação a cada um, tá? Opa, aqui é a porcentagem. Porcentagem. Tá lá. Tá bom? Bom, vamos supor que eu tenho as quantidades de venda de cada item. Esse que vendeu 2, 3, 5, 1 e 10. Tá bom? Então, cada item vendeu essa quantidade aqui. Se eu quiser somar esses valores, tá bom? Eu quero fazer a soma de quantidades vendidas. Já mostrei para vocês, né? Então, igual, soma, abre parênteses, porque sempre que você digita uma função, gente, você abre parênteses para inserir dentro dos parênteses os argumentos, ou seja, os valores, as células que vão fazer parte daquele cálculo. O que vai fazer parte do cálculo da soma? Essas células aqui, olha, tá bom? Então, lá, 21 unidades.
E a média? Qual que foi a média dessas vendas aqui? O que é uma média? Só para a gente lembrar, eu pego e somo as quantidades, não é isso? Eu venho somando. E depois divido pelo total, não é isso? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 produtos. Deu 13? Bom, esquecemos dos parênteses, né? Olha lá, ó. Primeiro eu somo e divido pelo total, olha lá, 4,2. Estão vendo? Ou ainda, você poderia fazer mais prático, né? Igual a soma de D2 a D6, e aí esse valor divide por 5. Ou então, mais prático ainda, você usa a função média, olha. Você digita média, abre parênteses, seleciona quais são os valores, quais são a quantidade e não entra, olha. A média é 4,2. E a média de valor? Mesma coisa, olha, igual, média, com acento, tá bom? Seleciona os valores, lá, a média de R$ 491, tá bom? E a função multi, como funciona? Ela é de multiplicação, olha. Igual, multi. Abro parênteses, o valor, ponto e vírgula, quantidade. Olha lá. Valor vezes quantidade. Então, quero mostrar em dinheiro isso daqui. Então, tá lá, ó. Nesse caso, eu vou copiar as células para baixo, olha. Aqui não tem problema. Por quê, olha? Estou multiplicando essas duas. Na hora que eu arrasto, ele muda a linha, ó. Tá certo, ó. Tá vendo? Não alterou a coluna, só alterou a linha que eu estou multiplicando. Então dá certo, ó. 1.500 vezes 10, 500 vezes 5, 250 vezes 1. Estão vendo? Então, não tem problema, tá? Continuando. O que é a função mínima? Digito mínimo, abro parênteses e vou selecionar essa faixa de valores, ó. Dou um Enter. Mesma coisa, vou fazer para a função máxima. Seleciono os valores. A função mínimo mostra para você qual é o mínimo valor de uma faixa que você determina. Então, ó, nesse grupo de células, qual é o mínimo valor? 55. A mesma coisa a função máxima. Ó. Qual é o máximo valor nesse grupo de células? 1.500. Ó. E se eu mudar aqui para R$1, ó, o mínimo é 1, o máximo passa a ser 500. Tá bom? E ainda tem outras, tá, pessoal? A função arredondar, por exemplo, ó, igual a head, eu digito o valor que eu quero, ponto e vírgula, o número de dígitos. Tá? Então, o que a função arredondar faz? Ela vai pegar um valor e arredondar de acordo com a quantidade de dígitos que você determinou. Ó. 16, com mais dígitos, ó. 3, estão vendo? Então, conforme você arredonda, ela vai arredondando. A função truncar. Só faltou um aqui, né? Função truncar. O que ela faz? Ela traz para você, ela funciona de forma parecida com arredondar, tá bom? Só que ela pega e vai jogar mais lá no alto. A função arredondar, arredonda a casa decimal. Então, 15,6, 15,7, 15,8. A função truncar, não. Ela já joga para o número inteiro mais próximo, tá bom? E a função inteiro faz o quê? Vou pegar esse aqui, ó, 26,15. E é como número. Ela pega o valor inteiro de um número. Vou pegar esse daqui, ó. Olha lá. O valor inteiro de um número, 250. Qual que é a parte inteira desse número? 250. Qual que é a parte inteira desse daqui, ó? Vamos pegar C2. É aqueles 15%, tá?
Deu zero por quê? Porque você vê 15,69, mas o número, olha só, é 0,16, tá vendo? Qual que é a parte inteira de 0,16? É zero, tá? Então vejam, pega o número à direita, à esquerda da casa decimal, né? Antes da casa decimal. Então vejam como o Excel às vezes engana a gente. Você está vendo 15%, 16%. Mas na verdade, esse número, olha, resulta de uma função. E esse número de 16% não é 16, é 0,16, olha. Tá vendo? A função inteira traz a parte inteira do número. 0,16 tem como parte inteira o quê? Zero. Tá bom?